que um ChatGPT, por exemplo, consegue fazer? Ele facilita demais para qualquer usuário a produção de novas informações numa grande quantidade e, consequentemente, o compartilhamento dessas informações produzidas. Ou seja, aquilo que já era um grande desafio antes do ChatGPT passa a ser ainda maior com ele ou com qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa. Para definir bem o que é o ChatGPT, eu trouxe aqui uma definição bem simples, na verdade, do Silvio Meira, que é um grande especialista em tecnologia. Imagina você e eu fazendo a seguinte pergunta: me explica a história das línguas escritas? O Google me responde com 50 mil links. O ChatGPT me explica a história das línguas escritas em uma resposta. Ou seja, aquilo que antes dependia de um senso crítico maior de quem estava pesquisando, uma curadoria, uma comparação entre fontes, a busca da fidedignidade de cada uma daquelas fontes, desaparece. E agora a necessidade é ainda maior de você conseguir fazer uma revisão crítica daquilo que você está lendo. Mas é muito importante a gente entender que a inteligência artificial não apareceu em 2022 quando o ChatGPT surgiu. A inteligência artificial é um termo que foi criado lá nos anos 50. O primeiro artigo que estimulou o surgimento daquilo que a gente conheceria como inteligência artificial foi escrito pelo Alan Turing em 1950. Embora ele não mencione o termo inteligência artificial, ele provoca o leitor, ele provoca os cientistas da época, os pesquisadores da época, com uma pergunta: as máquinas podem pensar? Foi em 1956 que alguns pesquisadores, alguns teóricos, algumas pessoas do mercado se reuniram numa universidade americana e lá, numa conferência, falou-se pela primeira vez o termo inteligência artificial. Então a inteligência artificial não é o ChatGPT ou qualquer chatbot desse tipo. A inteligência artificial é uma ciência, uma engenharia de você fazer coisas com máquinas. E a inteligência artificial foi se desenvolvendo ao longo do século XX e XXI. A gente saiu da inteligência artificial em larga escala para algo que a gente conhece como aprendizado de máquina. Depois a gente passou para aquilo que é conhecido como aprendizado profundo. E bem mais recentemente, no século XXI, apareceu a inteligência artificial dita generativa, aquela que é capaz de se comunicar com o usuário com uma língua natural. E isso tira uma série de obstáculos do meio do caminho, porque pela primeira vez a gente consegue usar uma tecnologia desse tipo sem, por exemplo, usar um código. A gente falando ou escrevendo consegue se comunicar e criar coisas a partir da máquina. Outra coisa muito importante que a gente precisa ter em vista é que a tecnologia se desenvolve de modo exponencial. Se a gente pegar a invenção da prensa ali no século XV, até a invenção do carro, por exemplo, a gente levou cerca de 400 anos. Mas da invenção do carro até a chegada do homem à Lua foram 70 anos ou um pouco mais do que isso. Da chegada do homem à Lua até a invenção dos celulares foram cerca de 30 anos. E da invenção dos celulares até, por exemplo, um carro autônomo se dirigir sozinho, foram 20 anos, 20 e poucos anos. Ou seja, a tecnologia vai se desenvolvendo muito rapidamente, cada vez mais rapidamente, numa taxa cada vez maior. Então o que a gente deve imaginar? A gente deve imaginar que se o ChatGPT, por exemplo, apareceu em 2022, daqui 5, 10 anos, a gente vai ter tecnologias ainda mais surpreendentes. Então eu gostaria de propor aqui um exercício mental para professores. Imaginem que vocês fossem professores ali, por exemplo, no século XVIII. Seria mais fácil a gente prever o futuro dos alunos naquela época? Com certeza, porque o futuro seria muito parecido com o presente daqueles professores e alunos. Agora, se você fosse um professor em 2020, por exemplo, você dificilmente conseguiria prever que em 5 anos, por exemplo, a gente teria uma inteligência artificial generativa da maneira como nós temos hoje. E se você for um professor em 2025, evidentemente que a sua condição de antever o futuro, ou seja, como vai ser, por exemplo, o mercado de trabalho dos seus alunos, é ainda mais difícil. E a inteligência artificial, como a gente conhece hoje, dificilmente é só uma moda. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui uma matéria de jornal do ano 2000. Nessa matéria desse jornal inglês, a manchete é a seguinte: a internet deve ser só uma moda enquanto milhões de pessoas desistem dela. E é curioso que no meio dessa matéria tem ali um parágrafo específico sobre adolescentes. E eles falam assim, que os adolescentes estão desistindo da internet porque, segundo eles,
existe muito mais vida fora do mundo digital do que dentro dele. A gente entende então que essa matéria de 25 anos atrás fez algumas previsões bastante equivocadas sobre o futuro, considerando algo tão importante quanto a internet como algo irrelevante, como uma moda. E embora seja muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão e saber quais são as tecnologias que são modas ou não, é bem interessante a gente ver o que alguns especialistas falam. Uma especialista da qual eu gosto bastante é a Sinead Bovell, uma futurista canadense. Ela diz que a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral, tal qual a eletricidade. Tecnologias de propósito geral têm uma característica. Elas são tão importantes, mas tão importantes, que a gente passa a construir um mundo em torno dessas tecnologias. Essas tecnologias passam a ser estrutura, infraestrutura de novas coisas que a gente vai inventando. Então, por exemplo, se a gente for criar uma escola hoje do zero, dificilmente a gente vai fazer uma escola que não preveja que ela vai ter eletricidade, por exemplo. No futuro, provavelmente nós faremos escola e tantas outras construções prevendo que a inteligência artificial está presumida. Mas algo que ela também fala e que a gente vai entender já já é que se a gente não agir agora, a gente vai ver uma grande desigualdade cognitiva se desenrolar. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer mudanças nos nossos currículos para incorporar a inteligência artificial na formação dos nossos alunos. Um exemplo que eu acho legal a gente trazer é o exemplo da China. A China, por meio do seu governo, incorporou um currículo de formação em inteligência artificial que vai desde os pequenos lá no infantil até o final do ensino médio, de tal forma que os alunos se formem cidadãos que não só saibam como usar a inteligência artificial, mas que consigam criar a partir dela. E é interessante a gente também observar o movimento que o PISA está fazendo. O PISA, em 2029, vai passar a cobrar não só um letramento midiático, o que faz todo sentido numa era de muita informação, como a gente já conversou, mas também o letramento em inteligência artificial. Uma forma prática de a gente abordar a inteligência artificial quando a gente vai falar das implicações que ela traz para a educação, como o professor Maurício Garcia costuma estruturar. Ele menciona 5 grandes pilares que a gente deveria observar para trabalhar melhor a inteligência artificial na educação. Primeiro, o pilar da aprendizagem. Então, como é que a gente usa ferramentas de inteligência artificial para melhorar a aprendizagem? Depois, a gente deveria olhar para o trabalho docente. Como usar a IA para otimizar as rotinas docentes, como planejamento, produção de conteúdo e correção. O terceiro ponto é o uso ético da inteligência artificial. A gente precisa discutir e estabelecer novas diretrizes sobre questões como fraude e plágio. O quarto pilar é o impacto nas profissões. A gente vai precisar analisar dentro de cada curso, mas também nas escolas, os alunos que estão se formando para o mercado de trabalho, como é que a IA vai transformar as respectivas áreas profissionais dessas pessoas. E por fim, um quinto pilar é a formação do estudante em inteligência artificial. E aí a gente vai ter que decidir, como país ou como escola, se a gente vai preparar os alunos para serem usuários críticos ou também criadores de novas ferramentas de inteligência artificial, como está fazendo a China.